Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 67, Má Vontade. Todos esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, onde Paulo diz o seguinte, abre aspas, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, fecha aspas. E Emmanuel comenta, má vontade gera sombra. Sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão interior. A paixão interior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente aos precipícios das trevas. Má vontade. Má vontade é algo que às vezes ouvimos por aí, quando não concordamos com algo, quando nos colocamos discordando de alguma coisa, nos acusam que não usamos de boa vontade, e sim de má vontade para que aquilo não se complemente. Muitas vezes, talvez seja verdade que façamos isso quando não concordamos com algo, ou quando estamos revoltados, ou quando não estamos querendo compreender alguma coisa. Então agimos de forma a não contribuir para que aquilo que alguém nos pediu, para aquilo que nós não concordamos, se concretize. Muitas vezes, quando fazemos isso, nos colocando contrários ao que alguém nos pede e agindo com má vontade, nos colocamos num lugar um pouco sombrio, em que a má vontade nos leva a parar, nos leva a querer que aquilo que o outro faz e que não é nosso, não dê certo. A má vontade nos coloca num lugar sombrio, num lugar tenebroso, e muitas vezes quando estamos nesse lugar, nós nos esquecemos de quem somos, das nossas atitudes, do amor que nós devemos providenciar para com o outro, para com aquele que precisa da nossa ajuda. Muitas vezes esquecemos que a vontade do outro não precisa ser a nossa vontade para dar certo. Que a vontade com aquilo que o outro quer fazer não precisa ser a nossa intenção para dar certo. E para aquele que de fato tem dúvidas, siga os caminhos que Jesus nos ensinou. Se nós temos dúvida se aquilo que alguém está propondo não está de acordo com o ensinamento de Jesus, então vamos buscar nos próprios ensinamentos de Jesus a verdade, o caminho, aquilo que nos leve a compreender o que de fato está acontecendo. A nossa simples opinião sobre alguma coisa pode não nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, pode simplesmente nos afastar da verdade, nos afastar daquilo que é sério, daquilo que nós devemos cumprir, porque é o caminho que Jesus nos escolheu. É o caminho escolhido por Jesus para nós seguirmos e que apesar da nossa discordância, apesar do nosso orgulho às vezes não permitir que nós saiamos nesse encalço, é o verdadeiro caminho a ser seguido.
A verdadeira lição que podemos ter a respeito daquilo que nos pede é de colocar o ensinamento de Jesus em primeiro plano. Aquilo que Jesus nos ensinou sobre perdão, sobre amor, sobre caridade, para nós podermos compreender se aquele caminho nos ofertado é verdadeiramente de amor e de carinho. E que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo não está deturpando o nosso entendimento. É primordial que saibamos utilizar os ensinamentos de Jesus para podermos decidir o melhor caminho a seguir. E esquecer que, às vezes, nós utilizamos do nosso orgulho para tomar decisões. E, às vezes, essas decisões podem nos levar para um caminho que não é tão bom assim. Então, vamos perseguir a verdade através dos ensinamentos que Jesus nos coloca. Porque a partir dos ensinamentos de Jesus, com certeza, nós estaremos no caminho certo. Que a paz do Mestre Jesus permita que nós tenhamos a capacidade de refletir com os seus pensamentos, com as suas ideias e, principalmente, com o seu amor. Que assim seja, graças a Deus.